Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao evento principal do primeiro seminário interno do Programa de Audiovisual do Cacau, filiado ao Centro Acadêmico da FAO-FJF, UNIPS. Meu nome é Bernardo Barcelos, sou graduando do 5º período e vou estar hoje aqui com o Lucas Luciano, mediando essa conversa, não é, Lucas? Boa noite a todos. Como o Bernardo disse, meu nome é Lucas, eu sou graduando do 3º período, também da FJF. Bom, gente, hoje a gente está aqui com todo o grupo, né, o do Cacau, esse que já vem produzindo alguns projetos como o DocaCast, né, documentação de workshop, palestra em nossa faculdade, a FAO-FJF. Hoje a gente vai realizar o nosso primeiro seminário de troca e capacitação, né? Então hoje a gente já teve alguns eventos, é uma iniciativa totalmente realizada por alunos e o objetivo é a gente poder refletir sobre arquitetura, audiovisual e cinema, entendendo suas fronteiras e relações, capacitando e criando um terreno de prática e troca de conhecimentos. O programa do Cacau conta hoje com a presença de Isai Weinfeld, arquiteto paulista, designer, cenógrafo e cineasta. Nascido em 52, seu escritório tem mais de 40 anos de carreira. Isai começou seu percurso como artista pelos campos da sétima arte, chegando a desenvolver diversos curta-metragens, como, por exemplo, Idos com o Vento, que foi premiado nos festivais de Gramado, no Brasil, e de Huelva, na Espanha, carregados com humor crítico e comentários ácidos sobre a realidade moderna e brasileira, e, além disso, dirigiu um longa-metragem em 1988, Fogo e Paixão. Além disso, também lecionou Teoria da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e atualmente seu escritório trabalha com projetos residenciais e comerciais, tanto no Brasil como no exterior. Então, Isai, boa noite, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, né? Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Um prazer, Bernardo. Lucas, muito obrigado. Então, vamos, assim, né? É uma conversa hoje, a gente vai tentar deixar as coisas bem naturais, né? A gente, batendo cabeça em cima do que a gente poderia perguntar, é um momento simbólico pra gente, né? Porque justamente o nosso grupo tenta, né, tatear esses limites aí das artes, né? Se é que essas artes têm limites, se elas têm encontros, se elas, né, de certa forma, se engendram em algum ponto. E, enfim, Zay, vamos começar, acho que do início, assim, eu acho que seria interessante, acho que essa pergunta, né, poderia dizer muito sobre não só a natureza dos que estão aqui presentes, né, mas do que todos já foram, de certa forma. A gente é aluno, né, todos aqui somos alunos, alguns entendem que a gente é aluno até o final da vida, né, você também já foi aluno algum dia, e os dilemas acabam sendo muito os mesmos, né? As incertezas, às vezes o que compensaria mais fazer o que gosta, ou o que dá um retorno financeiro. Enfim, alguns se arrastam nesses dilemas pela graduação, né? Ou até pela vida toda. E eu, assim, pessoalmente, sempre fui muito fã de, enfim, ficção científica, cosmos, astros, e nem por isso eu sou astrônomo, astronauta. Se não me engano, é o Woody Allen que brinca que a gente é sempre a nossa segunda opção, né? Isso, obviamente, jocosamente, né? Bom, mas, assim, como foi seu processo enquanto ainda estudante, jovem, que o levou até a arquitetura? Porque essa forma, vamos dizer assim, essa forma de expressão que você escolheu é uma, né? E você já havia tateando por muito tempo a sétima arte. Por que você não continuou por essa trajetória onde você iniciou? Se, né, você até mesmo já mencionou certa vez que os processos entre as artes são muito semelhantes. Eu acho que a gente poderia começar por aí. Tá. Bom, Bernardo, é o seguinte, primeiro que eu ainda sou aluno, eu voltei a estudar, esse ano acabo a pós-graduação em formação de escritores, que é basicamente literatura, no final do ano. Então, sempre é a hora de estudar. É uma coisa que, para quem é curioso, como eu, isso não tem fim. Você sempre, uma coisa te leva a outra, e essa é uma das graças da vida. Você vai descobrindo, se você tiver curiosidade, e não tem fim. É um mundo que estava acabando de ler agora um parágrafo de um livro que fala de confucionismo e de taoísmo, que eu nunca pensei na minha vida que pudesse me interessar sobre esse tema, mas acendeu uma luzinha. Agora vou procurar um curso, vou procurar livros, vou procurar me informar. Então, isso é o máximo, né? Que
vai abrindo teus caminhos. Então, para te responder um pouquinho mais diretamente, eu fico muito incomodado ainda hoje quando me chamam de arquiteto. Porque eu, sinceramente, eu não me sinto... Parece que estou falando por marketing ou por qualquer outro tipo de... Mas não é, de verdade, eu não me sinto assim. Como você se definiria, então, assim? Como você se definiria? Artista? Ou você acha que não existe uma palavra, assim? Não precisa definir nada. Eu acho que não tem necessidade de colocar cada profissional numa gavetinha, porque senão você não consegue digerir o que o cara está fazendo, entende? Ou identificar. Então, é uma coisa que eu não tenho interesse de estar atrelado a uma gavetinha e ser conhecido por algum tipo de trabalho. O que eu tenho tentado mostrar, para mim, principalmente, durante a vida inteira profissional, é que eu tenho condições de fazer várias coisas. Isso não quer dizer que eu seja multitalentoso, muito pelo contrário. Eu acho que só sei fazer uma coisa na realidade. Então, uma vez eu falei que eu consegui identificar o que é essa coisa, é colocar 2 ou 3 pecinhas juntas de uma certa maneira. Uhum. Eu acho que eu nasci para fazer. Agora, isso daqui você pode fazer numa profissão, na outra, elas são todas muito ligadas. Não tem limite. Uma coisa não acaba e depois começa a outra. Elas vão uma entrando dentro da outra. Então, na realidade, sempre foi muito parecido os trabalhos em arte que eu fazia no começo. No começo era outro tipo de arte conceitual. Agora mesmo, há 2 ou 3 anos, fiz uma exposição grande em São Paulo. Fiz outras exposições misturando arquitetura e humor, mas fiz outras exposições de arte mesmo, sempre com humor e crítica, que eu acho que são os lados que norteiam assim a minha vida. São as coisas, os lados mais importantes que eu consigo detectar, assim, fortes. E eles são aplicados em qualquer uma das áreas, tanto faz. Então, às vezes é em arquitetura, às vezes é no cinema, às vezes agora talvez na literatura, nas artes plásticas. Então, é tudo misturado, Bernardo. E é bom a gente não limitar muito as coisas. Agora, talvez eu não tenha te respondido por que eu fui para arquitetura. Eu não tenho a mínima ideia, não me lembro realmente. Faz tempo que eu não me lembro exatamente como aconteceu. Eu lembro de ter passado na cidade de Santos, aqui no litoral do estado de São Paulo. Belíssima. Uhum. Quando... Belíssima cidade, aliás, Santos. E eu me lembro que era pequeno, sei lá, tinha 10 anos ou 12, e eu parei num stand de vendas de um prédio que, enfim, tinha uma maquete. E essa maquete eu fiquei fascinado, porque eu fiquei olhando era a maquete de um edifício residencial, e eu fiquei olhando cada andar para ver, fiquei imaginando como as pessoas morariam em cada... Eu acho que essa foi a minha primeira ligação com arquitetura, e tanto que eu me lembro até hoje. Isso faz 97 anos, mais ou menos, então ainda está vivo na memória. Eu acho que não foi sem querer, né? Tudo sem querer. Não foi premeditado, entende? Não foi, falei, você arquiteto. Não... De certa forma, as coisas são assim, né? E se for parar para pensar também, a arte enquanto forma de expressão, assim, eu acho interessante por conta disso. Por isso que eu acho que é simbólico, assim, ter uma conversa assim com você, por conta, eu acho que desse seu entendimento, sabe? Difícil como quando a gente sai, assim, poxa, no 5º período de arquitetura, então, para mim, ainda as coisas saindo do ensino médio, a gente era tudo caixinha, ainda é tudo caixinha, né? Entrando na faculdade, as coisas não mudam, É até engraçado você ver que dentro da arquitetura você vai ver matéria de representação e projeto totalmente desconversada. Você vai fazer dentro da própria arquitetura. Então, assim, acho que as caixinhas de fato não ajudam a ninguém, assim, né? Elas limitam, né? Oi? Na verdade, elas limitam, porque você pensa em fazer uma coisa, mas eu sou arquiteto, eu não posso fazer isso porque não é a minha função. Né? É a função de outra profissão. É isso que está.
Primeiro que, para a gente decidir uma profissão nessa fase da vida, a gente ainda é muito jovem para decidir exatamente. São raras as pessoas que têm uma direção muito firme logo de início, ou um talento muito grande para aquilo que quer fazer, entende? Que às vezes se vê, acontece, ou são gênios, mas é muito difícil com 18, 19 anos, um pouco mais tarde, até saber o que você quer fazer. Então, às vezes, sempre eu dava muito valor às pessoas que começaram a fazer, eu me lembro muito bem, começaram a fazer administração e, na minha época, trancava a matrícula no meio, depois de 2 anos, para fazer outra coisa. Na minha época, as pessoas falaram, putz, o cara já falhou, entende? Ele já não conseguiu ir para frente. Mas muito pelo contrário. Você tem que ir buscando as coisas. Não tem nenhum problema você parar no meio, se não é isso que vai te fazer feliz, entende? Você tem que... É um caminho, você vai vendo, conhecendo, percorrendo e vai vendo se é uma coisa que te completa, que te vai fazer feliz. Porque no fim no frigir dos ovos, se você não for feliz, você não vai fazer direito. Então, a primeira coisa, você tem que ouvir a tua própria cabecinha e falar, estou bem aqui? Então é por aí. Se não estiver bem, vai fazer outra coisa, dane-se o mundo, mas vai procurar o teu caminho com tranquilidade, que vai dar certo depois, dentro daquilo que você procurar. Tem mais chance de dar certo se você for feliz na tua procura, né? Sim. Perfeitamente. Lucas, posso só fazer uma perguntinha que eu estou muito curioso. Você já chegou, Isai, a hesitar dentro da arquitetura? Assim, porque você fez o curso de arquitetura depois que você já tinha produzido algumas coisas no cinema, né? Em algum momento você chegou a questionar o fato de você estar fazendo o curso de arquitetura? Qual foi a sua maior insatisfação, assim, no curso de arquitetura? Você tem alguma que você tem memorável, assim? Não, você tem que perguntar ao contrário, qual foi o meu eventual prazer, porque eu era o primeiro, as aulas começavam às 7, se não me engano, terminava às 1, eu sempre fui o primeiro a chegar na escola, sempre, e o último a sair. Raramente assisti uma aula. Porque era a convivência dos amigos, e a minha vida era muito fora da faculdade, né? Eu ouvia uma coisa, eu não concordava com quase nada. Eu tive uma passagem muito polêmica pela faculdade durante os 5 anos, bastante forte, com bastante discussão e projetos muito ousados para aquela época, que questionavam muito o ensino da arquitetura. Então, eu sei disso porque até hoje, colegas, pelo menos os que ainda estão vivos, que eu acho que são poucos, eles ainda falam da passagem que eu tive lá na faculdade. Então, isso era muito importante. Eu tinha muito... A faculdade me incomodava muito no sentido de, por exemplo, esse exemplo que eu já dei uma vez, mas que é muito bom para essa questão, que te davam um banheiro para projetar, né? Ou qualquer outra coisa. E aí vinham os professores e falavam, bom, mas isso, se não tivesse o banheiro, não tiver 1,80 m aqui dentro, ele não vai ser aprovado pelo Código de Obras, né? Então, esse banheiro que você está fazendo não pode ser assim. Olha, esse pé direito também não passa. A altura da torneira... E eu me lembro desse exemplo do banheiro, porque eu me lembro de ter feito um banheiro que tinha 1 metro de largura por 15 metros de comprimento. E ele era todo preto, tinha um espelho lá no fundo e uma privada preta lá no fundo, com pé direito de 12 metros. Então, eu sempre achei que a faculdade é a hora de você viajar, de você soltar a tua imaginação. Depois que acabar, você vai saber o que é código de obra, você vai entender como funciona, mas é um momento de você colocar a tua imaginação para funcionar, que eu acho que essa é a base
É isso que a faculdade... Ela não pode te dar tudo, muito pelo contrário, você não pode exigir dela. Mas se você for curioso, você vai buscar esses ensinamentos fora dela também, paralelamente ao ensino da faculdade. E tem professores que você deve saber, são maravilhosos, que se você tiver a sorte de encontrar... Eu tive professores que, antes da faculdade, mudaram totalmente minha vida. O professor, no ensino médio, que alugava, que era fanático por cinema, que eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, e que alugou Morangos Silvestres do Bergman para minha turma de 14 anos assistir, mudou minha vida inteira assistir esse filme. Então, tem professores que te fazem voar, né? Que não estão lá para abrir a tua cabeça. Eu acho que o momento da faculdade você tem que aproveitar para isso, para deixar a tua imaginação voar. E seria essa a sua maior satisfação, assim, com talvez a academia, na arquitetura, pelo menos? Esse engessamento, assim, de certa... Uma outra coisa que me incomoda, fora isso, é que, pelo menos na minha época, eu não sei como que é hoje, você tinha que seguir os grandes mestres da arquitetura brasileira, né? E eu realmente gostava e tudo mais, mas eu não achava que... Eu não estava interessado em seguir os passos de nenhum grande arquiteto brasileiro. Entende? Não estava... Eu tenho o meu próprio caminho, eu estava me formando com minhas próprias ideias, né? Então, eu achava muito... limitava muito o meu pensamento, se eu tinha... Porque os professores falam, bom, você está fazendo isso daqui, mas aqui você tem que pôr um pilotis, aqui você não sei o quê. Te dirigem muito para esse lado, né? E uma coisa que talvez eu tenha mais orgulho do trajeto que eu tive na arquitetura, para o bem ou para o mal, é de ter procurado o meu próprio caminho. Então, eu não sou um seguidor de nenhum dos grandes arquitetos brasileiros. Eu gosto de vários deles, tenho empatia por alguns, poucos, mas eu trilhei meu próprio caminho, como eu te falei, para o bem ou para o mal, isso não quer dizer nada, mas quer dizer que eu tenho o meu jeito, e era esse jeito que eu sempre tentei achar. Então, isso me incomodava dos professores daquela época tentarem sempre te direcionar para você ser um seguidor, né, de um tipo de arquitetura que eu não me encaixava. A gente queria perguntar como foi que, antes de trabalhar com arquitetura e tudo mais, de onde surgiu essa ideia de começar a fazer curtas-metragens e de onde veio assim, essa inspiração? Como faz muito tempo, e eu não me lembro nem o que eu almocei hoje, então eu vou ter que puxar pela memória, porque eu vou tentar. Aquela época teve o boom do cinema Super 8 no mundo e que veio para o Brasil. E tinha uma escola de Super 8 aqui em São Paulo muito importante. E o diretor dessa escola começou a organizar festivais aqui em São Paulo, e os festivais eram muito importantes, porque tinha muita mídia, novos talentos aparecendo e tudo mais. Antes disso, um pouco antes disso, meu grande amigo era o Márcio Kogan, nós estudamos para entrar na faculdade e tudo mais, e o Márcio ganhou uma câmera Super 8. E naquela época, além do Bergman, nós éramos muito fãs do cinema underground, do Andy Warhol e do cinema underground americano em geral. Então, uma mistura de um clima bergmaniano com um clima underground, assim, nas coisas que a gente fazia. E a gente começou a fazer filmes na minha casa, um filme de eu cozinhando, que era curtas. Começamos a fazer uns experimentos assim. E começamos a gostar. E aí foi indo o negócio. E quando começou o boom do Super 8,
nós começamos a fazer filmes bem acabados, que eram muito bem acabados para aquela época e para a Bitola de Super 8. E então começamos a mostrar o humor que a gente tinha e a crítica aos nossos costumes, à nossa sociedade, através desses curtas. E aí começou a aparecer, né, começaram a surgir críticas nos jornais falando bem da gente, falando para prestar atenção, que éramos novos talentos, que os filmes eram muito engraçados, que não tinha um humor muito inteligente, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer e começamos a ganhar os festivais, aqui e fora. E essa parceria foi até o Fogo e Paixão, né? O primeiro longa-metragem de vocês. Como é que foi essa aventura, assim? Porque vocês começaram de um jeito e acabaram andando até se deparar com um longa-metragem, que é assim... Porque, bom, eu não acredito que deve ser uma lógica completamente diferente, né? A gente, por exemplo, a gente já começou a iniciar os nossos... vamos dizer assim, as nossas experimentações na medida do possível, mas é uma lógica de estúdio, enfim, como é que foi essa aventura, assim, né, lá com o Cog and Days, lá dos curtas até esse longa-metragem? Olha, Bernardo, foi muito natural, para te falar a verdade, porque nós fomos fazendo os curtas e eles foram acontecendo e foram tendo bastante repercussão, e a gente começou a fazer curtas bastante experimentais e usar no Super 8 atores globais daquela época, de uma novela das 8, que era impossível para um cinema tão amador conseguir pessoas daquele naipe para fazer um papel num filme amador. E a gente, às vezes, fazia e juntava... Tinha muita gente esperando o nosso filme para ver a participação, antes de conhecer o nosso trabalho, e depois pelo nosso trabalho, inclusive. E depois desses 14 curtas, a gente falou, chegou uma hora que acabou, já falamos o que tinha que falar nessa bitola, vamos em frente, vamos fazer alguma coisa? Aí resolvemos falar, não, então vamos fazer um curta, só que em 35 milímetros. E aí nós íamos, como não tínhamos dinheiro para fazer uma grande adaptação, a gente queria adaptar o livro E o Vento Levou. Mas como o livro E o Vento Levou é um calhamaço de não sei quantas páginas e não tinha dinheiro, então a gente falou, então vamos adaptar só a orelha do livro. E adaptamos a orelha do livro, que conta a história da autora, da Margaret Mitchell, e pegamos um gênio que faleceu agora há pouco tempo, que era o Patrício Bisso, que era um ator transformista daquela época, genial, daqui de São Paulo, e ele fez o papel da Scarlett O'Hara, e fizemos esse curta, que acabou ganhando o Festival de Gramado, com o melhor filme, e ganhou outros festivais fora do país. E depois disso, e agora? Já ganhamos o festival mais importante do Brasil. Vamos fazer o que? Vamos continuar no curta? Aí falamos, não. Então vamos fazer um longa. Vamos dizer, foi uma coisa muito passo a passo, sabe? Muito natural. Mas uma coisa que é importante, você mencionou, os processos de arquitetura e de cinema são idênticos. Quer dizer, é a mesma coisa. Por isso que eu falo que é sempre... Você para fazer o croquis de um projeto. Você está desenhando e fazendo os primeiros estudos. Aí o filme, você faz o roteiro do filme, que o processo é solitário, é a mesma coisa. Você passa um tempo montando a coisa. Depois, o que você vai fazer? Para as duas profissões, você precisa de muita gente. Sem equipe, sem muita gente, você não faz nenhuma delas. E isso é uma das coisas mais bacanas, porque é o contato, aquela coisa que a gente gosta de estar junto com todo mundo e fazer um trabalho com todo mundo junto. Então, você começa uma obra na arquitetura, né? Começa a parte de obra e começa a parte de filmagem. Perfeito. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa.
E esse processo, assim, até porque você fala... Bom, você fez uma coautoria com o Kogan dessa longa-metragem. Esse processo que você está falando, a colaboração também, a troca de ideias, rola da mesma forma, assim, vamos dizer... porque eu acredito, pelo menos eu acreditava, né? Você trocar ideia com às vezes, um parceiro para um projeto de arquitetura vai ser totalmente diferente de uma coautoria de um filme. Assim, esse processo, ele muda? Em termos artísticos? Ele é igual. Pelo menos naquela época, eu acho que tanto da parte do Márcio quanto da minha parte, eu acredito que ainda hoje, mas cada um seguiu o seu caminho, mas nós tínhamos uma identificação muito grande, né? Então, era muito raro, naquela época, na década de 70, começo da década de 70, você vê dois rapazes de 18 anos interessados em Ingmar Bergman, numa coisa totalmente soturna, melancólica, dramática, branco e preto. Não era o mundo dos jovens. Então, foi uma identificação muito grande, e a partir desse momento, a gente viu que não era só essa. A visão que a gente tem do mundo é muito parecido, né? Muito, muito semelhante, quase como uma alma gêmea. Então, eu acredito que para fazer qualquer coisa, nós fizemos juntos vários filmes, todos os filmes, fizemos várias exposições de arquitetura e humor aqui em São Paulo, e fizemos pouquíssimos projetos de arquitetura juntos logo no começo da carreira. Depois cada um foi para o seu canto. Mas teria sido a mesma coisa. Talvez essa evolução, cada um foi para um lado e achou o seu próprio caminho. Mas talvez se tivéssemos continuado juntos, talvez estaríamos ainda trabalhando juntos, pensando de formas semelhantes. Então, eu não acho que é diferente. E continuando o que eu estava te falando, depois da execução da obra, tem os interiores, ou a decoração, ou o paisagismo, num projeto de arquitetura, e tem a edição, a sonorização, a finalização do filme. Então, os processos realmente são muito semelhantes. Não tem muita diferença. Você até comentou agora sobre a equipe, né? Que é ambos os processos precisam assim, de uma equipe, e acaba que acho que é um pouco como a gente faz as coisas por aqui, né? Que somos 16, né, do Cacau. A gente tomou meio como a missão dessa quarentena poder fazer os podcasts, né? A gente queria perguntar como que é um pouco o processo mesmo de como foi o processo de construir esses curtas. Se foi algum curta que talvez tenha sido mais marcante, ou se você quiser, de repente, analisar um pouco deles com a gente, alguma coisa. Até em relação, em específicos, só para, né, porque, assim, tem vários curtas em sua longa produção. O caso que o Lucas está mencionando são esses curtas que você tem pro institucional do seu escritório, assim, né? A gente ficou muito interessado, foi até a forma que a gente conheceu você na arquitetura, mas assim, a gente acabou conhecendo você pela sua paixão por cinema. Eu lembro até hoje, eu tenho um colega que era monitor, foi monitor de muita gente aqui, o Nick. Ele chegou para mim assim e falou assim: Bernardo, olha só, abriu o Vimeo, né? Tem esse cara aqui, o Isai Weinfeld, ele faz uns curtas e tal. E eu lembro de ter dado play no Curta 02, IW02. E eu achei assim, eu abri um sorriso quando eu vi o curto, porque eu achei muito divertido. Não era tipo conteúdo de arquitetura que eu tava vendo o tempo todo, que era foto. E assim... Uma forma diferente de expressar um projeto, né? Exato. Uma forma diferente de se expressar. Bom, eu fico muito feliz que vocês estão levantando esse ponto dos filminhos do escritório que a gente começou a fazer, mesmo porque, às vezes, eu fico mais feliz no site. Eu tenho alguns textos que eu escrevi há muitos anos atrás, ou para a Folha de São Paulo, ou para outros veículos ou revistas, enfim. E quando alguém
chega e faz um elogio aos textos, eu fico muito mais feliz do que se fala que gostou de um projeto de arquitetura, porque lá tem uma coisa de essência minha, que é de concisão, que é muito, para mim, me deixa realmente muito feliz. Então, isso que vocês falaram já me deixou muito feliz, muito obrigado. E eu comecei a fazer isso, e dessa forma, por causa da única coisa que nos diferencia, todos nós, que é o nosso olhar. É isso que é único de cada um de nós. Você pode falar sobre os mesmos temas, não importa o tema, mas pode ser o mesmo, mas o seu olhar sempre vai para um lado diferente do teu vizinho, e é isso que faz com que seu trabalho seja único, evidentemente. Então, eu queria fazer, através do cinema, mostrar como eu vejo o meu próprio trabalho, né? E aí eu quis juntar as 3 coisas que eu gosto, que eu mais amo na minha vida, lógico, fora minha neta, que é cinema, arquitetura e música, sendo que a ordem não é bem essa. Em primeiro lugar vem a música, em segundo o cinema, em terceiro a arquitetura. Então, era um jeito de misturar, de uma certa forma, numa coisa rápida, de 1 minuto, 2 minutos, mas era um olhar, Bernardo. Eu queria fazer o seguinte, a ideia foi assim, como se eu fizesse assim, como se eu entrasse, abro uma porta, dou uma olhadinha e fecho a porta e saio. Então, a ideia era isso, olhar o trabalho como eu vejo, juntando uma música que tivesse a ver ou com o momento que eu projetei aquela casa ou aquele prédio, ou com o cliente, ou com a minha história com o cliente, que tivesse alguma relação de memória. Representando a obra, né, de certa forma. Exatamente. Então, eu queria juntar, por isso que cada música tem uma coisa muito específica, né? E meu mundo musical também é muito vasto, assim, é muito... Você nunca compôs nenhuma música, só falta compor. Eu não me atrevo, mas eu estudo música há muitos anos, né? Então, e aprendo a tocar piano, já aprendi violino, eu tenho paixão por música, né? Então, logo aí nunca diga não. Pode mandar para a gente escuta. Acho que vocês não vão ter coragem, nem eu. Não, mas eu gosto muito, e aí eu quis fazer esses pequenos filmes, que muita gente fez, acho que uns 35 mais ou menos, mas tenho muita vontade de voltar a fazer, porque tem muita obra ainda que não foi feita, e me dava muito prazer. E existe, até voltando aqui, o Lucas até propôs, né, Lucas? A gente pensou que seria interessante. Existe algum curta desses que, né, relacionado às suas obras, essas revisitações, esses glimpses, assim, né, na sua obra? Teria algum memorável, interessante, com alguma história que a gente poderia dar play aqui, quem sabe você comentar em cima, porque, de certa forma, a gente ficou, assim, interessado. Será que não tem nenhum com alguma história interessante? As músicas são particulares, os temas são particulares. Olha, como eu te falei, quando eu falo que eu não sei nem o que eu almocei hoje, você pode não acreditar, é verdade. Então, eu não me lembro mais dos filmes. Agora que você está falando, eu não me lembro mais eu não me lembro mais, mas de algum que me... Eu estou me lembrando por causa da música, que é o do Fazenda Boa Vista, que tinha uma entrada... Vamos abrir aqui, então? Vamos? Ai, que vergonha. A música já entrou aí. Aumenta a música, né? Tá no máximo. É verdade, é passarinho. Ainda começou a música.
quando desde pequeno eu ia com meus pais para um hotel no interior de São Paulo, numa cidade chamada Águas de Lindóia. Ah, sim, aham, São conheço. Paulo. E tinha um hotel, foi muito importante na história hoteleira aqui do Brasil, chamado Hotel Tamoio, e que eu tenho grandes recordações do hotel, que era uma coisa realmente muito especial para o Brasil e para aquela época. E eu passei muitas temporadas naquele hotel e tinha grandes memórias. Uma das memórias era essa música. E esse hotel, por vários motivos, ele sempre foi uma fonte de inspiração para eu fazer os hotéis que o escritório já fez. O Hotel Fazano de São Paulo, acho que agora acabamos de fazer o 10º hotel, se não me engano, um hotel em Brasília, né, que inaugurou ano passado, e eles têm, eu tenho uma memória dos ambientes e da atmosfera, principalmente do hotel, muito forte. Que depois do Fogo e Paixão, eu e o Márcio escrevemos um outro roteiro de filme, que nunca foi feito, chamado Palace Hotel, e esse Palace Hotel é muito também da memória que eu tinha do Hotel Tamoio. E eu não consegui fazer o filme, mas consegui fazer alguns hotéis. Então, está impresso, com certeza, alguma coisa no Hotel Fazano Boa Vista, das minhas memórias, e juntamente com essa música que veio daquela época, que eu ouvia muito dentro do hotel e que eu quis colocar como uma referência. E outra coisa muito importante também como arquitetura é esse caminho que a pessoa que entra no hotel vai percorrer, a sensação de você fazer o projeto dirigindo o pedestre para essa entrada e para esse tipo de emoção que o espaço pode te dar. Então, o filme tem isso também. Lucas, antes de passar para a próxima pergunta, posso fazer uma menção ou você já... Pode passar. Acho que a gente também podia perguntar se o resto do pessoal tem alguma pergunta também, depois que você falar. Perfeito, eu já vi algumas reações aqui também. Não xingamento, espero. Eu tenho uma pergunta, assim. Posso fazer? Gabriel, fica à vontade, se apresenta, liga a câmera se quiser. Só um segundo. Então, meu nome é Gabriel, fico muito feliz de estar podendo conversar com o senhor. Eu realmente já conhecia um pouco o seu trabalho, mas quando fiquei sabendo que você ia ter essa conversa, que eu fui realmente pesquisar um pouco mais, né? Aí, vendo um pouco desse vídeo que a gente acabou de passar, eu fico me perguntando muito o que é diferente nessa questão do olhar que você falou, de alguém que já vem com esse olhar do cinema para fazer arquitetura, sabe? Queria que você pudesse falar um pouco sobre. Obrigado, Gabriel. Mas, olha, é para qualquer coisa, não é só para arquitetura e não é para o cinema. Eu estou reparando agora, estudando e escrevendo bastante, e lendo muito para poder também escrever, uma das grandes descobertas que eu tive nesse curso que eu estou fazendo é que eu estou achando o mesmo caminho que eu trilhei na arquitetura e no cinema dentro da literatura. Então, eu estou escrevendo contos curtos que têm mais a minha cara, que se você olhar, quer dizer, um dos professores, outro dia, que não conhecia o meu trabalho, ele falou, eu peguei, eu não vi seu filme, mas eu vi no Vimeo, YouTube, ele viu uma cena só do Fogo e Paixão, que é uma cena com a Rita Lee e o Roberto de Carvalho, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Ele falou, gozado que eu vi essa cena e tem um humor crítico muito parecido com o texto que você acabou de entregar aqui na escola. Então, você percebe que esse é o olhar, entende? Essa que é a coisa, é você conseguir fazer isso em qualquer que seja o meio de comunicação. Por isso, o meio, né?
Precede de certa forma. Exatamente. A maneira de você ver o mundo, como você enxerga. Você começa a imprimir, isso vem com o tempo, você começa pelas coisas que você gosta, pelas suas influências, né? Isso tudo é um caldeirão. E para isso eu posso falar, vocês fazem faculdade de arquitetura, que da minha época também, eu não sei se agora também, sempre falava que para você ser um bom arquiteto, você tem que tomar café da manhã, arquitetura, almoçar, arquitetura e jantar arquitetura. E eu sempre achei que isso é uma grande bobagem, entende? Não era esse o meu mundo. Eu não acho que eu tinha que... As minhas grandes influências como arquiteto não vêm da arquitetura, evidentemente. Então, eu acho que é limitar de novo muito o mundo da gente. E esse é o momento de pesquisa, de curiosidade, de busca, para você ir atrás das coisas e formando o teu jeito de ver as coisas. Isso vai acontecendo naturalmente. Então, o olhar é um só. E você pode aplicá-lo, na minha opinião, que independe de você ser multitalentoso em várias áreas. Então, faz a mesma... Por isso que eu não gosto de ser chamado, de ser rotulado de arquiteto, porque eu acho, sinceramente, que é um lado só da minha vida, né? Talvez o que tenha mais visibilidade, mas isso não quer dizer que seja o melhor. Fiz essa pergunta porque muitas vezes quando eu vejo projetos que saem um pouco da curva, onde que tem uma preocupação de como que aquela arquitetura vai ter uma linguagem, transmitir uma intenção, eu vejo muita similaridade com o que os diretores de cinema ou pessoas que pensam em fotografia no cinema tentam passar pra gente. Por isso que eu busquei essa pergunta, que eu vejo isso muito dentro dos seus projetos, sabe? Obrigado. Eu sinto isso também. Eu sinto que tem um quadro, mas principalmente eu acho que tem uma direção, assim, sabe, para uma sensação. Eu acho que através da arquitetura ou do cinema ou do texto agora ou das artes plásticas direcionar o espectador, levar, é como se eu estivesse dirigindo uma pessoa na minha frente para olhar o mundo do jeito que eu vejo, entende? Então, através da arquitetura, dos caminhos que tem em minha obra, que eu faço as pessoas percorrerem, é isso, essa, no final, essa sensação, essa sensação, essa emoção, essa surpresa. De certa forma. Quase que estético, assim, essa sensação. Como? Uma sensação quase estética, assim, é quase que pela estética, pelo um êxtase, assim, de certa forma. Exatamente. E aí você vai vendo o que é muito interessante, que eu fui descobrindo também aos poucos, você vai vendo quem tem a ver com você, né, nas outras artes, as relações, né? Quem que te toca na música? Quem que mexe com você no cinema? Existe algum diretor hoje, Isaiah, eu ia até te perguntar isso, existe algum diretor hoje no qual você, assim, diretor de cinema, que você fala, poxa, esse diretor é novo, né? Eu gostei muito dessa obra. Eu ia até te perguntar sobre Parasita, que é quase que uma... Não sei se você viu do Bong Joon-ho, né? Que é quase uma... É arquitetura e cinema escancarado, né? Mas, assim, existe algum diretor que você... Pô, marcante para mim? Bom, tirando os da minha geração, que foram os que me formaram, que são meus grandes ídolos, Ingmar Bergman, Jacques Tati, Luiz Buñuel, Federico Fellini, esses são vamos dizer, os principais que me formaram. Nos últimos anos, tem um cara que mexe muito comigo, que eu saio muito perturbado, que é o Lars von Trier, que eu acho o maior cineasta atualmente do planeta. Assim, não pode ir mal ver filme dele já mal ou depressivo, porque realmente o Lars von Trier é pesado. Mas é bom, né? Eu acho que ele faz coisas que eu vou às lágrimas assim no cinema dele. Eu acho que
Mas eu estava falando isso para o Gabriel, porque, por exemplo, que não está nessa lista, mas é um gênio e que eu amo, que é o Kubrick, por exemplo, mas tem uma coisa muito específica no trabalho dele que eu me identifico muito, que é o fato de eu não ter, na minha vida como arquiteto, uma fórmula para projetar. Uhum. Ele é diverso, né? Ele é diverso. Como? O Kubrick é diverso, ele deu pontapé inicial em vários gêneros, né? Exatamente. Então, ele tem uma obra única, mas ele fez um romance, adaptou romance, fez ficção científica, fez filme de guerra. Então, eu acho, lógico, imagina, sem nem chegar aos pés, mas acho que o jeito de que ele encarou a profissão dele é a mesma que eu encaro a arquitetura, de querer sempre dar um passo além, de virar mesa, de não importar, de não ir pela coisa segura, de arriscar. Se errar, errou, a vida é assim, mas ir tentando, e não sentar em cima de uma coisa que deu certo e você se acomoda e aí você para no tempo, entende? Então, desses todos cineastas, o Kubrick, por incrível que pareça, é o que mais se assemelha ao meu jeito de ver qualquer uma das profissões. Tem até um outro cineasta, Isai, que eu estava até conversando com o Lucas, quando a gente estava batendo a cabeça para saber o que a gente pergunta para ele, porque é diverso. O George Stevens também, se eu não me engano, que é um dos diretores que foi filmar de fato, né, em site, em loco, a Segunda Guerra, foi mandado ali para percorrer o norte da África, né, que saiu da comédia e foi fazer filme de guerra, e quando voltou, ele, se eu não me engano, fez o primeiro registro cinematográfico mesmo dos campos de concentração. Até aquela época, os americanos, né, e enfim, os aliados não sabiam o que acontecia nos campos de concentração. O cara voltou, assim, de comédia, ele foi para, né, se não me engano, ele até tentou em não sei qual produção depois, mas ele tentou utilizar as filmagens e conta a história que ele guardava essas filmagens num cantinho edícula da casa dele lá e nunca mais se tocou nas filmagens. Quando ele decidiu fazer um filme, ele foi... dizem que ele se trancou lá e ficou 10 minutos e saiu. Nunca mais tocou no material de novo, porque ele não aguentou ver as cenas assim. Mas que é um diretor que saiu de um extremo para o outro e não se cansava, não para. Não é que ele saiu de um extremo para o outro, ele sai da comédia, ia para ação e fez vários filmes com vários gêneros diferentes por conta essa ânsia, talvez, de expressar, ter a sua visão expressa em diversos formatos e não Mas, Bernardo, querer insistir mesmo. Para você para você ir da comédia para o drama, basta você dar um passo. Dizem que é muito similar. É muito similar. É um fiozinho tênue que divide as duas coisas. Então, né? Isso você vê, o Woody Allen é um exemplo disso, mas tem tantos outros, né? Mas eu estou lembrando também de um diretor que eu tenho gostado muito, que eu assisti recentemente 3 filmes, os filmes anteriores desse, se não me engano, A Favorita, que ganhou o Oscar, que é aquele diretor grego chamado Yorgos Lanthimos. Um cara muito, muito interessante. Eu assisti 3 filmes dele anterior a esse que ele ganhou o Oscar há pouco tempo e são geniais. E, bom, tem vários outros que eu gosto muito. Kinky Duke, tem vários diretores, mas o Von Trier é realmente meu ídolo máximo nos últimos anos. Nossa, Von Trier. Isai, até você até estava falando na hora do curta, né, que a forma de você fazer suas arquiteturas acaba se assemelhando muito como um diretor, por exemplo, que tem como mania escolher seus projetos criteriosamente e sempre você cuida para fazer uma escolha certa e sempre de uma forma assim, muito íntima, tanto parece que com as suas arquiteturas, quanto até mesmo com seus clientes. Parece que você tem sempre essa ligação muito forte com eles. E a gente queria saber né, se você explicasse um pouco disso pra gente, se tem alguma razão especial por
trás disso. É porque é uma diversidade muito grande de projetos que você passa, né? E assim, é essa mesma ânsia. Como é que funciona esse seu modus operandi, assim? Eu fico muito feliz com esse teu comentário, Lucas, porque me deixa feliz sabendo que isso passa através do trabalho. A primeira coisa que eu faço ao escolher um trabalho é ver se no local lá perto tem algum restaurante bom. Porque comida, para mim, é fundamental, eu adoro comer, e isso é muito mais importante também do que a arquitetura. Então, eu tenho que ver se é no interior, primeiro eu faço uma pesquisa gigantesca para ver o que eu vou comer lá perto, quando for para a obra. Então, começa por aí, se eu estou te respondendo, começa por aí. Mas logo depois disso, de saber se tem bons restaurantes perto, aquela velha fórmula que todo mundo conhece da afinidade, né? De você vai, ainda mais um trabalho de arquitetura, é um trabalho de 2 ou 3 anos, junto com alguém. Então, primeiro, que você tem que saber, tem vários pontos aí. Se você tem que ser humilde o suficiente para saber se você será capaz de fazer aquilo que a pessoa está te chamando. Porque se não for capaz, não faça. Paciência. Porque se fizer, vai já sair errado. E depois, aí tem várias coisas. Tem o tipo de... Mas isso aconteceu, vamos dizer, mais no final já da carreira, que às vezes você não quer se repetir fazendo o mesmo tema de arquitetura, né? As pessoas sempre são diferentes, as propostas diferentes, mas às vezes você se enche de ficar fazendo, por exemplo, um restaurante, né? Então, desde o começo da profissão, como eu tenho essa coisa de me encher o saco com facilidade de uma coisa que está me, vamos dizer, aborrecendo, eu não quero me repetir, sempre tive isso como grande preocupação, era sinalizar desde o início da profissão que o escritório era multidisciplinar, vamos dizer assim. Eu poderia fazer prédio, mas poderia fazer discoteca, poderia fazer o que me interessasse. Então, de novo, não ficando dentro das caixinhas, né? De novo, para não ser um especialista em alguma coisa que é tudo que eu odeio ser. Então, eu comecei a sinalizar isso, e isso foi incrível para mim, porque se você faz uma coisa, se você faz casa, só gente de casa vai te procurar. Você sabe, as pessoas são assim, vinculadas e te colocam nessa caixinha, nessa gaveta e vai te procurar por causa disso. Então, seria especialização para você, Isaiah, essa morte dessa arquitetura que você, vamos dizer assim, você acredita fazer, lutar por? Porque hoje, pelo menos, eu já vi gente muito me falando, professor até, não, você tem que se especializar em alguma coisa porque aí você vai conseguir trabalhar. Pode até ser, mas eu acho que isso é, pelo menos para mim, muito limitante. Isso aqui acabaria comigo. Eu não conseguiria fazer uma coisa só de jeito nenhum. Eu acho que limita a vida, a grande bagunça que é gostosa, a vida, a cidade, as pessoas, estar junto, trocar. Essa que é a graça, no fundo das coisas. Você vai começar a falar, estudar, ver, você vai ser especialista numa coisa, vai só ver aquilo, vai só falar com aquilo, vai só... Quantas vezes eu vejo com amigos de outras áreas, da área do teatro, da área de literatura ou de cinema, eu não consigo sentar com mais de 3 cineastas numa mesa, entende? Ou atrizes, com todo o respeito, se elas estão falando sobre a mesma coisa o tempo inteiro, porque isso me incomoda. Veja bem, estou falando com toda humildade, só estou falando, não sou melhor nem pior, só estou falando que meu mundo é outro, é vasto, eu não posso ter amarras. Então, eu não consigo falar de um tema, um jantar inteiro, que me cansa. Para mim, você tem que falar de tudo, você tem que saber um pouco de tudo. E mesmo que não se aprofunde, mesmo que não se aprofunde naquilo que você gosta mais e vai em frente, mas ser especialista, eu acho que é um saco. E não é só porque... Então, assim, pelo menos eu vejo que para você não é só porque a gente é arquiteto
que tem que ser generalista. De fato, enquanto talvez... Poxa, enquanto humanos mesmo, né? O nosso trabalho ou o nosso trabalho não, talvez a nossa obrigação assim, eu acho bonito, você falou da vida e não sei o quê, não é só não é só porque a gente é arquiteto, porque as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de arquitetura falam que a gente tem que ser ensinado como generalista, que não é só porque a gente é arquiteto, é porque de fato a gente tem que navegar, né, eu não sei, eu acho que pelos diversos campos artísticos e formas de expressão, a gente talvez se encontre como você acabou se encontrando por acaso, né? Olha, eu vou te dar um exemplo bem direto disso, dessa minha procura, que eu só consegui certas coisas porque eu estava aberto para isso. Então, por exemplo, eu vou te dar 2 trabalhos que o escritório fez ou está fazendo, para você ter uma ideia o que me interessa. Nós fizemos um prédio, ganhamos uma competição há 10 anos atrás, em Mônaco, uma competição para a família real de Mônaco, para a princesa Caroline e para os filhos, que era o primeiro desenvolvimento imobiliário da família, e eles convidaram 10 grandes. Eu nem sei como eu estava lá, mas 10 escritórios importantes de arquitetura do mundo. Jean Nouvel, Ken Gokuma, Figueiredo, todo mundo bacana. Me convidaram também. Acabei, também não sei como, ganhando a competição e fizemos o prédio e foi um sucesso, e está lindo, eu tenho o maior orgulho e foi tudo máximo. Há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, nós fomos chamados por um grupo de moradores de rua. Então, nós estamos fazendo um projeto de um centro de atividades para os moradores de rua daqui de São Paulo, dentro de um viaduto. Eu estou interessado nesses 2 extremos. Tudo que está no meio, eu não me interesso muito. Mas essa mistura que eu tenho na minha vida de gente, é isso que me interessa. Poder estar com uma princesa e poder estar com pessoas simples, isso sem nenhuma demagogia. Mas estou falando, a vida me deu essa oportunidade de atender esses lados, ambos, que são opostos. É isso que eu vejo graça. É essa a minha procura para todo tipo de gente, essa mistura toda. Seria, então, um projeto residencial, Isai? O projeto, então, é aquele que talvez mais se repete no portfólio, né, do escritório, e ainda assim o que mais se distingue entre os seus demais? Porque a alma da casa são os moradores, né? Se eu não me engano, tem uma certa vez, você até comentou, né? Seria um elogio alguém falar para você que eu não moraria na casa do fulano. Não tem uma história dessa? Exatamente. Não falei que era elogio, mas eu recebi muita crítica por causa disso, porque eu falei numa entrevista que eu jamais moraria em nenhuma casa que eu tenha projetado, porque eu não tenho a ver com a casa. Por uma razão, eu não faço para mim. E essa é a primeira coisa que os arquitetos têm que começar a tirar, que é o ego, né? Que isso mata todo mundo. Então, primeiro você tem que saber que você é um servidor como arquiteto, você está trabalhando para o outro. Então, é uma dádiva alguém pegar o teu telefone, te achar e te pedir uma casa onde vai ter os filhos vão crescer, vão ter memórias e sonhos, é uma coisa muito forte, muito importante. Muito importante para eu não os respeitar, eu não posso não os respeitar. Eu não posso fazer a casa que eu quero, que alguém está me dando uma oportunidade, está sendo mecenas e pondo dinheiro para eu construir aquela obra-prima que vai ganhar o prêmio de arquitetura. Não estou interessado nisso. Eu tenho que fazer alguma coisa que eles estejam felizes lá dentro. Não sou eu que vou morar. Não precisa ter a minha cara. Tem o meu olhar, de novo, Gabriel. Tem o mesmo olhar a respeito do trabalho. Quando alguém te chama para fazer alguma coisa, alguém chama porque você tem... É como se falasse assim, olha, eu quero pintar, fazer meu autorretrato. Então, quem eu vou chamar? Eu vou chamar um pintor cubista, eu vou chamar um impressionista, um hiperrealista. Cada um vai pintar meu rosto de uma forma. Então, eu estou escolhendo, ao chamar um arquiteto, uma linha qualquer de arquitetura, um jeito de ver que se identifica comigo. Mas você tem que fazer
traduzir o que é aquela família, o que são aquelas pessoas em arquitetura. E tem que deixar teu ego lá guardadinho, bem guardadinho, para não se sobrepujar, senão você vai fazer uma casa para você e não para os caras. Isso está totalmente errado no meu modo de ver. Isai, e assim, nossa, porque assim, eu sempre me pego pensando justamente, falou das memórias, você falou de isso que na realidade me chamou para arquitetura, assim, sabe? De tipo eu saber que vai ter alguma coisa aqui na minha cabeça que vai sair, que eu vou colocar pro mundo e que, cara, vai ficar na memória das pessoas por 40... É uma pessoa que eu não conheço, pessoa que vai passar na rua, que às vezes, sei lá, vai encontrar o primeiro amor naquela esquina, vai passar por debaixo do prédio e vai trombar e, sei lá, às vezes uma mudança total na vida da pessoa, eu vou ter uma mão e eu não sei. Acaba que é sempre isso, né? É sempre sobre pessoas, não sobre construções ou qualquer coisa. É sempre sobre satisfazer as necessidades e os desejos de quem vai usar aquele espaço, né? E para complementar a tua pergunta, Lucas, eu estava te falando que demora 2, 3 anos. Já pensou se você erra e pega uma pessoa que é um saco, que não tem nada a ver com você, e você tem que aguentar 2 ou 3 anos aquele trabalho que você pegou? Às vezes pode acontecer isso, você até pode achar que está indo no caminho certo e ter uma surpresa negativa, mas tem que ter cuidado. Então, ouvir é muito importante para um arquiteto. Ouvir, para ver se exatamente aquele é um trabalho que foi feito para você, porque se bateu o santo, ninguém te derruba, todo mundo vai ser feliz durante os 3 anos, não tem percalço no meio, entende? Não tem aquela coisa, sempre tive problema com o meu arquiteto, eu nunca tive problema com nenhum cliente, então é prazeroso, mas tem que ter essa possibilidade de você ver se esse é o seu caminho ou não, né? Mas uma pergunta. Você já... Assim, às vezes a gente ouve que a gente acaba não tendo muita... por questões financeiras, às vezes, né? Escolha na hora de poder, por exemplo, recusar um cliente. Como foi isso, assim, para você? No início de carreira, digamos Evidentemente que não foi. Isso só aconteceu muito tempo depois. Não foi, porque precisava trabalhar e precisava ganhar e viver, então teve muito, mas fazia parte do processo, você ia aprendendo, você ia pegando as coisas, o que caía você ia fazendo, isso te dava muita experiência de uma forma ou de outra, principalmente no contato com as pessoas, com as famílias, com os clientes, né? No jeito que você levava o projeto e durante... Isso, sabe, vai sedimentando o teu percurso. Então, mesmo fazendo no começo, pegando obras pela precisão precisar pegar, é importante de qualquer forma. Então, esse é o começo de todos. Sim, até ter chegar no momento em que você tenha liberdade, por assim dizer, de poder escolher, né? Exatamente. Aí é uma dádiva. Quando você tem a possibilidade de falar não, aí realmente vamos dizer, é o ápice, quando você pode chegar nesse ponto e recusar um trabalho por achar que não calhou para você, que não é... É um privilégio, de certa forma. Entendi. Exatamente. E aí, Isai, você está falando dessa coisa do contato com a família, desse respeito, né? Muito bem colocado, acredito eu também que tenho crenças em relação a isso, né? Sempre tentei... Teve uma vez, se não me engano, até projetando o P2, que a gente tinha que projetar uma casa. E a professora falou que a gente podia projetar uma casa e inventar o cliente. Eu pensei assim, não, por que eu vou inventar o cliente se eu só posso chegar para uma pessoa qualquer? E aí eu peguei meu cunhado e falei, vem cá, rapidinho. Deixa eu rapidinho aqui pegar com você a entrevista aqui. E acabei dando de presente para ele a casa. É meu cunhado, mas assim... enfim, eu inventei meu próprio cliente da cabeça. Então, um artista, de certa forma, você vai projetar uma casa, e eu acho que é um ponto simbólico assim, para o arquiteto. A casa talvez a imagem do senso comum do arquiteto. O arquiteto faz casa, né? Mas não é muito assim.
é um artista projetando o desejo de um indivíduo, né? Um anseio, uma família, é algo muito particular. Para você, tem algo que você nunca deixa de fazer ou perguntar, assim, com alguma família, assim, para tentar entender de fato como é que esse cliente aqui? Tem algum modus operandi? É lógico, é isso, a humildade de você ouvir, de você não achar que você é o mestre e o cliente não sabe nada, e de você ter paciência e ouvir. Eu acho que o arquiteto, 95% é psicanalista, 5% eu não sei o que é, mas com certeza, pelo menos no escritório, tem isso de você ouvir. A gente faço isso constantemente, eu sou um bom ouvinte e faço questão. E isto, você ouvindo, eu percebi que muitas vezes, você perguntando tudo o que eles querem, como eles gostariam de viver, o que eles gostam, o que eles não gostam, como é a relação da família, quem eles recebem, enfim, mas isso em vários encontros, né? Mas tem uma hora que surge um fiozinho para você puxar. E geralmente é do que está nas entrelinhas do que as pessoas falam, e não nas palavras diretas. Eu fico meio absorto, assim, parece que eu estou fora da reunião, eles vão falando, e eu não consigo começar um projeto se eu não achar esse fiozinho. Então, aí eu peço mais um encontro e mais um, até eu sentir que surgiu uma coisinha que daí eu posso começar a projetar. Porque enquanto não tenho isso, eu não consigo. E tem outra coisa, que também é uma coisa que me incomoda muito na nossa classe de arquitetura, é essa empáfia, né? essa mania de achar que você é o gênio, que você faz a obra maravilhosa e depois vem o cliente e estraga o que você fez. Então, eu sempre digo com muito orgulho que os clientes sempre me ajudaram. Não sempre foi para o bem. Tudo que eles falaram ajudou o meu trabalho. Aliás, essa é uma das razões, Lucas, de você ter o cuidado de pegar determinado cliente, de pensar bem, entende? Porque se você... É uma parceria que ele sempre vai te ajudar. Não existe, pelo menos para mim, essa ideia de que ele vai estragar meu trabalho. O trabalho meu não é tão genial que chega alguém e vai estragar. Não tem nada disso. E se o cliente colocar, no final das contas, o quadro na parede de uma forma que não é aquela que eu imaginaria, eu estou falando um exemplo ridículo, mas esse é ele. Esse é o jeito dele. Eu sei colocar um quadro na parede que vai ficar lindo na foto, mas não interessa o jeito que eu coloque. Não é isso, não é a minha casa, é a dele. Deixa o cara pendurar errado, porque vai ter uma verdade que não teria eu fazer. Não é a minha casa. Ele tem que fazer sozinho, ele tem que acabar, ele tem que pôr a alma dele lá dentro, né? A família inteira. Você faz só uma coisa para depois ele chegar e se apossar do espaço e colocar essa base e colocar a vida da família dele lá dentro. Então acaba que aquele que diz que o cliente estraga o projeto, na verdade, o projetista que não conseguiu enxergar o que estava por trás do que seja lá o que foi que o cliente disse. Ou não devia ter esse projeto no seu currículo. Era um cliente que não deveria ter aceito, entende? Então, é muito chato pegar e depois falar que estragou o trabalho dele. É metido, é uma coisa arrogante que me incomoda muito. Isai, Lucas, quer falar? Pode perguntar. Eu ia perguntar se o resto do pessoal tem mais alguma dúvida, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que todos já adormeceram, Lucas. Adormeceram? Isai, de forma alguma. Você não sabe como é que Jamais. Não, eu ia perguntar para o Zé se até já teve alguma dificuldade, assim, o cliente não querer entregar e até estranhar. Não. Isso também é uma coisa que a tua experiência vai... Como eu te falei, como psicanálise, né? Você vai entrando, você tem que entrar na intimidade total para você entender, senão não pode ter barreira, entende? Então,
senão você não chega lá. Então, quanto mais a família abrir os flancos todos, mais você vai chegar perto do que eles querem. Perfeitamente. Sara, você vai querer perguntar ou tem algum... Desculpa eu te interromper. Não, relaxa, fiquei tímida. É muito disso que vocês falaram. Abrir mão do ego é algo extremamente complicado e necessário, não só para a profissão, quanto para a vida, assim. Entender que a partir do momento em que você escolhe ser um prestador de serviço, porque é isso que somos em parte artistas e em parte prestadores de serviço, não que artistas não sejam de certo modo, mas é muito de saber balancear e é bem difícil, assim. Eu falo agora, eu tô no início da faculdade e às vezes você fica, tá, mas eu não quero fazer isso, só que eu não tenho que querer nada. Mas é bom que você está no início da faculdade e já está com essa cabeça, porque isso vai te ajudar muito daqui para frente. Que bom ouvir. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Matheus? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Conseguimos te ouvir, mas não tivemos. Um minuto. Foi? Oi, tudo bom, Matheus? Tudo bom. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo. A minha pergunta é o seguinte, o senhor traz uma visão muito plural, não só para o profissional da arquitetura, mas para o profissional em si, que não deve existir um início nem um fim, mas que eles devem se unir, ele deve buscar conhecimento, transitar em outras áreas. O senhor acha que talvez seja esse o segredo para a consolidação no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo, que ser plural, buscar outras linhas de raciocínio, seja o que vai manter alguém no mercado de trabalho? Porque hoje, por mais que a gente queira criar, a gente queira se divertir, uma das nossas preocupações de jovens é se manter no mercado de trabalho, o êxito financeiro também, que a gente não pode excluir. Você acha que talvez seja essa amplitude que mantém um profissional no mercado? Pergunta difícil, Matheus. Nossa, mano. Eu entendo muito bem o que você está falando e eu não sei te responder de verdade, porque eu quero acreditar que a pessoa que tenha uma visão mais ampla do mundo tenha mais opções de possibilidades de dar certo, entende? Porque as coisas vão acontecendo, você vai mostrando um lado da tua vida aqui, você vai mostrando um pedaço do site aqui, do que você faz, um desenho, depois você faz uma poesia, estou falando dentro da nossa área, alguém vê, alguém te chama, as coisas vão acontecendo. Eu não discordo de quem acha que, em relação ao mercado de trabalho, se você for um especialista, e também porque esse meu jeito de ser não quer dizer que seja o certo. Tem tanta gente também que vai atrás de uma meta só e é um expert naquilo, né? Estudou a vida inteira e trabalhou com aquilo e faz um trabalho incrível dentro daquela especialidade, que é de tirar o chapéu. Então, não é uma... Eu não estou aqui de forma nenhuma para dar um exemplo, eu só estou falando que essas pessoas eu teria maior prazer, como já tive, em cruzar na vida. Eu talvez não consiga ficar muito tempo perto das pessoas, entende? Porque eu me interesso por pessoas que têm uma visão mais ampla da vida e do mundo, né? Essa junção de gente, de tudo quanto é tipo, é isso que me interessa. Então, eu acho chato você estar num prédio de apartamentos e todas as pessoas têm o seu mesmo nível no prédio, então você encontra teu vizinho no elevador que tem o mesmo nível de formação,
provavelmente ele foi no cinema assistir o mesmo filme, ele tem a mesma grana que você, foi comer no mesmo lugar. É chato isso, entende? É a mistura que faz a graça. Então, mas isso sou eu não é uma fórmula. Eu entendo que as pessoas também precisam realmente... Eu seria leviano para te falar, olha, Matheus, faz do jeito que eu estou fazendo, porque vai dar certo. É muito pessoal, né? É muito... Eu, aliás, quando vou numa faculdade dar uma palestra, a última coisa que eu falo, pelo amor de Deus, porque tem muita gente que fala, faço e estou te seguindo, vou fazer. Falei, pelo amor de Deus, não vem atrás de mim, vai para outro caminho, não me larga, não me segue de jeito nenhum, entende? Então, vai procurar seu próprio caminho, que cada um tem o seu e a gente tem que respeitar. A única coisa que eu quis dizer é que eu prefiro a mistura, isso que me deixa mais feliz, Matheus. Mas não quer dizer que você não possa percorrer outro lado, muito pelo contrário. Quem sou eu para dar um conselho dele? Mas faz todo sentido o que você está falando, mas eu não tenho uma resposta muito segura para te dar, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado você, Matheus. Enfim, a gente passou por uma infinidade de assuntos. Isai, em nome, né, do centro acadêmico, né, enfim, eu acho que o programa não tem como falar em nome do grupo, porque o grupo todo está aqui, está em peso, né, mas, enfim, particularmente, no nome da única pessoa que eu posso responder, que é o meu, afinal de contas, é meus atos, né, mas eu agradeço muito esse momento de conversa, né, a gente procurou, assim, né, vamos lá, eu já conheci seu trabalho há um tempo, a gente tinha conversado, falou, poxa, vamos tentar chamar. E a gente agradece muito pela sua disponibilidade e pela sua consideração. Foi muito prazeroso, né? Você que fala tanto de buscar de fato o que te faz, né? Te dá prazer, e, enfim, muito prazeroso esse momento, muito esclarecedor, pessoalmente, para mim. Foi, assim, iluminador em várias questões. Eu acho que essa que é a ideia, principalmente no nosso programa, sabe? Essa troca de conhecimentos, essa troca mistura, como você diz. Olha, só queria dizer que a honra foi minha, não foi de vocês. Eu só tenho a agradecer de ter estado aqui com vocês e poder falar um pouquinho. Muito obrigado. Espero que quando vocês vierem para São Paulo, me procurem escritório se vocês tiverem curiosidade ou interesse, se estiverem passando por aqui, com o maior prazer, vou ter o maior prazer em receber vocês lá no escritório e conhecer vocês pessoalmente, tá bom? Com certeza iremos. Super boa sorte aí na carreira, na vida, se cuidem e muito obrigado de novo. Te agradeço muito. Muito legal a gente poder ter essa conversa com pessoas que realmente inspiram a gente, sabe? Sabe que eu, pelo menos, saio daqui, tipo, tendo um gás a mais para fazer o que eu gosto, sabe, seguir o meu caminho. E acho esse caminho que você trilhou muito bonito. Eu vou também trilhar ele, que é no caso, trilhar meu próprio caminho. Fico muito honrado. Obrigado, tá? Muito obrigado. Já ganhei a noite. Obrigado, Gabriel. Tchau, João. Obrigado de novo.